Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Caso você esteja entrando aqui pela primeira vez, convido-o a assistir aos vídeos anteriores disponibilizados na playlist. Também peço que se inscreva e ative o sininho para não perder leituras futuras. Obrigado. Com o tempo, Mr. Earnshaw começou a decair a olhos vistos. Ele, que fora sempre uma pessoa ativa e saudável, via agora suas forças abandonarem-no de súbito. E então, quando se viu preso num canto junto à lareira, começou a ficar cada vez mais irritável. Tudo o aborrecia e a mais leve suspeita de perda de autoridade punha-o fora de si. Este fato era ainda mais notório quando alguém tentava se impor ou dar ordens ao seu favorito. Não admitia que criticassem ou melindrassem o seu menino na sequência de uma estranha mania que se lhe havia metido na cabeça, segundo a qual, como só ele gostava de Heathcliff, todos os outros o detestavam e lhe queriam fazer mal. Isto foi prejudicial para o rapaz, dado que nós, para não aborrecermos o patrão, alimentávamos todas as suas vontades e caprichos. Perante tamanha bajulação, o garoto teve condições excepcionais para alimentar o seu orgulho e o seu mau gênio. Era um mal necessário. Por 2 ou 3 vezes, as manifestações de escárnio de Hindley para com Heathcliff, junto do pai, provocaram a ira deste último. Agarrava na bengala, mas como não lhe conseguia bater, tremia de raiva. Finalmente, o nosso cura, naquela altura tínhamos um pároco que ganhava a vida a ensinar os filhos do Linton e dos Earnshaw e a cultivar o seu pedaço de terra, aconselhou que talvez fosse melhor mandar o jovem Hindley para um colégio, fato que mereceu a concordância de Mr. Earnshaw, embora com alguma relutância. Na realidade, dizia, o Hindley é um incapaz e nunca vencerá na vida, nem aqui, nem em qualquer canto do mundo. Eu esperava ansiosamente que pudéssemos finalmente atingir a tão desejada paz. Magoava-me que o patrão sofresse pela sua boa ação. Imaginava que sua índole rabugenta, própria da idade e da doença, proviesse das desavenças familiares. Na realidade, seus males eram apenas a consequência do seu próprio declínio. Com efeito, poderíamos ter vivido de uma forma pacífica não fossem 2 pessoas, Miss Cathy e Joseph, o criado. Acho que o senhor já teve oportunidade de vê-lo ontem. Ele é, e continua provavelmente sendo, o fariseu mais preconceituoso, puritano e inflexível que jamais vasculhou a Bíblia em busca de promessas para seu próprio benefício e de pragas para lançar ao próximo. Foi sua capacidade de pregar sermões e discursos piedosos que contribuiu para influenciar Mr. Earnshaw. Quanto mais fraco este ficava, maior ascendente o outro obtinha. Nada lhe dava mais prazer do que maçar o patrão com suas teorias sobre a alma e, em particular, sobre a educação severa das crianças. Foi ele que incentivou o patrão a considerar Hindley como um devasso, e todas as noites desfiava uma longa lista de queixas contra Heathcliff e Catherine, explorando as fraquezas do patrão e acabando por culpar sempre mais a menina. Ela tinha, de fato, uma maneira de ser bastante diferente das outras crianças e nos dava cabo da paciência vezes ao dia. Desde que acordava até se deitar, nunca tínhamos um momento de sossego devido a seu espírito travesso. Andava sempre esfuziante de alegria e falava como um papagaio, cantando, rindo ou arreliando quem não participasse de suas brincadeiras. Era uma piorrinha bravia e arisca, porém tinha os olhos mais lindos, o sorriso mais doce e o pezinho mais ligeiro das redondezas. E, para ser sincera, creio que ela não o fazia por mal. Quando nos punha a chorar de raiva com suas diabruras, não saía de junto de nós, pois consolando-nos, consolava-se também a si mesma. Cathy adorava Heathcliff. O maior castigo que podiam dar-lhe era separá-la de Heathcliff. No entanto, por causa dele, recebia mais repreensões do que qualquer um de nós. Nos jogos, queria sempre ser a dona da casa. Ela gostava de mandar e castigar os companheiros. Vezes sem conta, tentou transformar-me em alvo de seu mau gênio, mas eu, como não estava para me sujeitar às suas ordens e agressões, chamava-lhe a atenção frequentemente. Acontece que Mr. Earnshaw não entendia as brincadeiras das crianças. Sua educação fora sempre rígida e severa. E Catherine, por seu lado, não entendia por que é que o pai estava mais rabugento e menos tolerante com a idade. Os raspanetes do doente despertavam nela um prazer especial em provocar a sua cólera.
Nada lhe dava mais alegria do que ver-nos todos a ralar ao mesmo tempo, e ela a desafiar-nos com seu olhar altivo e descarado, e a resposta sempre na ponta da língua. Adorava ridicularizar os sermões de Joseph. A mim, atormentava-me constantemente a paciência. Quanto ao pai, fazia o que ele mais detestava, ou seja, mostrava como a pretensa insolência, que ele considerava real, tinha mais poder sobre Heathcliff do que a bondade dele. Isto é, mostrava que o rapazote fazia suas vontades, enquanto os desejos do dono da casa só eram satisfeitos quando Heathcliff bem o entendia. Às vezes, depois de se portar terrivelmente mal durante todo o santo dia, vinha procurar o conforto e o afeto do pai na noitenzinha, e fazer as pazes. "Não, Cat", dizia meu antigo patrão, "eu não posso gostar de você. Você é pior do que seu irmão. Vá, filha, reze suas orações e peça perdão a Deus. Às vezes me pergunto a mim mesmo se valeu a pena ter te criado." A princípio, a menina começava logo a chorar. Depois, ao ver que o pai a rejeitava constantemente, tornou-se bastante insensível, rindo sempre que eu dizia para pedir desculpas e mostrar-se arrependida de suas asneiras. Por fim, chegou o dia em que as consumições de Mr. Earnshaw terminaram na terra. Morreu tranquilamente numa noite de outubro, sentado em seu cadeirão junto à lareira. Naquela noite, o vento bordava com violência, ecoando na chaminé. Semelhava a uma noite ágria e tempestuosa, mas no entanto não estava frio. Estávamos todos reunidos na sala. Eu estava a um canto, afastada da lareira, costurando, e Joseph lia a Bíblia encostado à mesa, pois era tradição os criados sentarem-se com os patrões findo o serviço. Miss Cat havia estado doente e, como tal, estava sossegadinha, com a cabeça encostada aos joelhos do pai. Heathcliff estava deitado no chão, com a cabeça deitada no colo da menina. Recordo-me que antes de adormecer, o patrão tinha acariciado seu belo cabelo, gostava de vê-la assim, sossegada, e tinha dito sussurrando: "Por que será que não pode ser sempre assim boazinha, Cat?" Ela olhou para o pai e respondeu rindo-se: "E por que será que o pai não pode ser sempre assim bonzinho?" Mas logo que viu que o pai mostrava-se novamente aborrecido, beijou-lhe a mão prometendo que ia cantar uma canção para ele adormecer. Começou então a cantar muito baixinho, até que sua mão descaiu e a cabeça lhe tombou para a frente. Pedi-lhe para parar e não se mexer, não fosse ele acordar. Ficamos ali quietos como ratos por meia hora. De fato, poderíamos ter ficado ali tempos infinitos, não fosse Joseph terminado seu capítulo, ter se levantado e dito que era preciso acordar o patrão. Aberou-se dele, chamou-o e bateu-lhe no ombro, mas, como não obtivesse resposta, pegou a cândela e o iluminou. Vi logo que algo de grave se passava assim que Joseph baixou a luz. Peguei nas crianças por um braço e pedi-lhes em voz baixa que subissem devagarinho e rezassem sozinhos, pois o pai tinha o que fazer naquela noite. "Primeiro o pai tem de me dar as boas noites", disse a Catherine, abraçando-o antes que a pudéssemos deter. Coitadinha, logo que se apercebeu da triste situação, gritou: "Oh, Heathcliff, ele morreu, está morto!" Desataram os dois a chorar convulsivamente. Também eu comecei a chorar, amargurada e triste. Porém, Joseph apressou-se a perguntar por que motivo estávamos todos naquele berreiro por uma santa alma que já estava no céu. Mandou-me pegar no casaco e ir buscar o médico e o padre a Gymington. Confesso que não percebia qual a utilidade de ambos naquela situação. No entanto, lá fui, arrostando com a tempestade, e voltei com o médico. O padre, esse, só poderia vir pela manhã. Deixei Joseph a dar as explicações e corri para o quarto das crianças. A porta estava aberta. Vi que ainda não se tinham deitado, embora já passasse da meia-noite. Contudo, estavam mais calmos e não necessitavam do meu consolo. Aquelas pobres almas confortavam-se uma à outra com melhores palavras e pensamentos do que eu alguma vez poderia empregar. Nenhum padre conseguiria, naquele momento, descrever o céu de uma forma tão bela como eles o descreviam. Por isso, fiquei junto deles, escutando a chorar as suas palavras, e não pude deixar de desejar que todos nós um dia nos viéssemos a encontrar nesse lugar maravilhoso. Capítulo 6. Mr. Hindley regressou à casa para o funeral, e, para o espanto de todos, vizinhança incluída, trouxe com ele uma esposa. Ninguém sabia ao certo quem ela era,
nem de onde vinha. Rica não era de certo, nem devia vir de família distinta. Caso contrário, Mr. Hindley não teria ocultado do pai o seu casamento. Não era pessoa que perturbasse a tranquilidade da casa com seu feitio. Assim que entrou pela primeira vez, ficou imediatamente apaixonada por tudo e qualquer objeto que viu. O mesmo se passava com tudo o que a rodeava, exceto, claro, os preparativos para o funeral e a presença dos amigos do defunto. Cheguei até a pensar que fosse um pouco pateta, tendo em conta seu comportamento naquela ocasião. Correu para o quarto e obrigou-me a ir com ela, embora eu tivesse de estar vestindo as crianças. E depois ficou sentada a tremer e a contorcer as mãos, fazendo sempre a mesma pergunta. Já se foram embora? Pôs-se em seguida a descrever de forma histérica o estado em que ficava quando via gente de luto, tremia e estremecia, e acabou em cair num pranto. Quando lhe perguntei o que se passava, respondeu que não sabia, mas que tinha muito medo de morrer. Cá para mim, ela tinha tão poucas probabilidades de morrer como eu própria. Era bastante magra, mas muito nova e de aspecto saudável, com os olhos que reluziam como 2 diamantes. Porém, recordo-me de que quando subia as escadas a correr, ficava com a respiração muito alterada e bastava um ruído mais repentino para se descontrolar. Outras vezes, tinha uma tosse esquisita. Desconhecia, no entanto, qual era a origem desses sintomas e não me sentia muito inclinada a ter pena dela. Sabe, Mr. Lockwood, normalmente, não nos interessamos muito por forasteiros, a não ser que sejam eles os primeiros a mostrar interesse por nós. O jovem Earnshaw tinha mudado consideravelmente durante seus 3 anos de ausência. Emagrecera, estava pálido e falava e vestia-se diferente. Assim, no preciso dia em que chegou, chamou-nos, a mim e a Joseph, e disse que a partir de agora deveríamos remeter-nos à cozinha e deixar os cuidados da casa à sua responsabilidade. Preocupado com o conforto da mulher, chegou até a querer mandar atapetar e forrar a papel um dos quartos desocupados, para o transformar em uma saleta. Mas ela tinha gostado tanto daquele chão todo branco, da enorme e acolhedora fogueira, dos pratos de estanho, do lonceiro e da casata do cão, e do desafogo dessa sala onde costumavam passar o tempo, que ela acabou por mudar de ideia e achar desnecessária a tal saleta. Ela também ficou tão radiante em encontrar uma irmã em sua nova família, que no início andava sempre à volta de Catherine com conversas tolas, paparicando-a, dando-lhe beijinhos e oferecendo imensos presentes. Esses exageros afetivos depressa desapareceram e começou a tornar-se rabuja, ao mesmo tempo em que Hindley se tornava cada vez mais tirânico. Bastava que ela deixasse fugir alguma crítica relativa a Heathcliff para fazer despertar em Hindley todo o seu ódio contra o garoto. Começou por retirá-lo de sua companhia e alojá-lo com os serviços. Depois, privou-o das aulas com o cura, argumentando que ele deveria trabalhar era no campo e obrigando-o a tarefas tão árduas quanto qualquer outro trabalhador da quinda. A princípio, Heathcliff aguentou relativamente bem essa demoção, uma vez que Cathy continuava a ensinar-lhe as lições, trabalhando e brincando com ele na quinda. As 2 crianças tinham prometido crescer como selvagens, e o jovem matroca descuidava totalmente de sua educação. Viviam livres de sua tutela. Nem se preocupava se iam à missa aos domingos, não fossem as chamadas de atenção de Joseph e do cura para sua negligência, sempre que as crianças faltavam às suas obrigações. Só então se lembrava de açoitar Heathcliff e mandar Catherine para a cama sem jantar e sem ceiar. Uma das brincadeiras prediletas dos garotos era escaparem-se para a charneira de manhãzinha, onde permaneciam durante todo o dia. E no final, o castigo passou também a ser encarado como mais uma brincadeira. O cura bem poderia obrigar Catherine a decorar todos os capítulos da Bíblia. Joseph bem poderia bater em Heathcliff até lhe doer o armo. No final, bastava se juntarem de novo para voltarem a esquecer tudo enquanto engendravam um novo plano de vingança. Quantas vezes chorei de desgosto ao ver como aquelas pobres almas cresciam de dia para dia, cada vez mais irresponsáveis. No entanto, não me atrevia a fazer qualquer comentário, não fosse perder o pouco poder que ainda detinha sobre aqueles meninos tão mal amados. Certo domingo ao entardecer, foram proibidos de entrar na sala pelo Nuruso, ou outra diabrura que parecida. Quando chegou a hora da ceia, fui à procura deles, mas não os consegui encontrar. Procuramos por toda a casa, bem como no pátio e nos estábulos. Nada.
Por fim, Hindley, em um acesso de cólera, ordenou-nos a trancarmos as portas e não os deixássemos entrar em casa. Entretanto, os serviços recolheram-se. Eu, entretanto, estava tão preocupada para me ir deitar e, sem me importar com a chuva, abri a janela e fiquei a escutar, decidida a desobedecer à proibição e deixá-los entrar. De repente, ouvi passos na estrada e vi uma luz tênue atravessar a cancela. Embrulhei-me no xale e corri para evitar que batessem na porta e acordassem Mr. Earnshaw. Era Heathcliff. Fiquei assustado ao vê-lo sozinho. "Onde está Miss Catherine?" perguntei de chofre. "Não lhe aconteceu nada, pois?" "Está nadinho", disse ele, "parece que gosta de apanhar pancadas. O que passou pela cabeça para irem para a Granja dos Tordos? Deixa-me só tirar estas roupas molhadas e já te conto, Nelly." Pedi-lhe que tivesse cuidado para não acordar uma troca, e enquanto ele trocava de roupa e eu esperava para apagar a candela, prosseguiu. Eu e Katy surgimos pelo lavadouro e decidimos dar um passeio em liberdade. Como vimos luz lá pelos lados da Granja dos Tordos, apeteceu-nos ir ver com os nossos próprios olhos se os Linton também passavam o domingo à noite vagueando pelos cantos da casa, enquanto os pais comem e bebem à folga, cantando e rindo junto à fogueira, ou até lendo sermões, ou sendo catequizados por um serviço louco, ou ainda sendo obrigados a decorar uma lista de nomes bíblicos, caso não respondessem corretamente. "Acho que não", respondi. "São crianças bem comportadas que não merecem o mesmo tipo de tratamento que os meninos recebem pelos seus maus modos." "Não me venhas com histórias", Nelly disse. "Que disparate!" Continuando, fizemos uma corrida desde o cimo do alto dos vendavais até o parque da granja sem parar. A Catherine perdeu porque estava descalça. "A propósito, amanhã tens de procurar os sapatos dela no lodaçal." Trepamos por uma abertura da sebe, subimos pelo carreiro às apaladelas e sentamo-nos num pote por baixo da janela da sala. Era daí que vinha a luz. Não tinham fechado as persianas e os reposteiros estavam entreabertos. Como estávamos ao nível do rés do chão, conseguíamos ver lá para dentro. Depois, quando nos agarramos ao peito-rio, tivemos uma visão extraordinária. Uma sala lindíssima, com carpetes vermelhas no chão, cadeiras e mesas da mesma cor e um teto branco como a neve, com um friso dourado e um lustre ao meio de onde pendiam gotas de chuva presas a correntes de prata que brilhavam como estrelas. Mr. e Mrs. Linton não se encontravam na sala. O Edgar e a irmã estavam completamente sozinhos. Como eles deviam estar felizes! Para mim, era como se estivesse no paraíso. Agora, adivinha o que aqueles dois estavam fazendo? A Isabela, que deve ter 11 anos, ou seja, 1 ano a menos que a Cathy, estava a um canto, a berrar desalmadamente, como se lhe estivessem espetar agulhas em brasa. O Edgar estava ao pé da lareira, a chorar baixinho, e no meio da mesa havia um cachorrinho, que abanava a pata e gania. Pelas acusações mútuas, vimos logo que cada um queria ficar com o cão para si. Que idiotas! Era assim que se divertiam. Primeiro discutem por causa de uma bola de pelo e depois se põem a chorar só porque já não querem o animal. Claro que nos desatamos a rir perante miúdos tão mimados. Como os desprezávamos! Imagina se eu ia alguma vez querer aquilo que a Catherine deseja. Já alguma vez nos encontraste a fazer perrices nos cantos da casa? Nem que me pagassem trocaria a minha vida pela do Edgar Linton, da Granja dos Tordos. Nem mesmo se me deixassem atirar o Joseph do alto de uma torre ou pintar a fachada desta casa com o sangue do Hindley. Fala mais baixo, interrompi. Ainda não me disseste onde para Miss Cathy. Já te disse que nos fartamos de rir. Pois é, os Linton ouviram-nos e correram como setas em direção à porta. Houve um momento de silêncio e depois um grito. Mamãe, mamãe, papá, depressa, venham cá. Olhe, papá, olhe. Era mais ou menos assim que eles guinchavam. Fizemos uns ruídos terríveis para assustá-los ainda mais. Mas, como alguém abrisse a porta, largamos imediatamente o peitoril e nos preparamos para fugir. Foi então que, ao agarrar a mão da Catherine para ajudar, ela se estatelou. Foge, Heathcliff, foge, sussurrou-me. O raio do bicho tinha-lhe agarrado o tornozelo, Nelly. Ouviu rosnar, mas ela não gritou, não senhora. Preferia manter-se calada, nem que fosse trespassada pelos chifres de um touro. Eu, entanto,
Pus-me a rogar tantas pragas que bastariam para aniquilar todas as almas do inferno. Peguei uma pedra e meti-lhe-a entre os queixos, tentando com toda a força que tinha enfiar-lhe-a pelas goelas abaixo. Finalmente, apareceu a besta do criado com a candeia a gritar: "Agarra, Skooker, agarra!" Porém, quando viu que o cão estava agarrando, mudou logo de tom. O cão foi afastado violentamente pela trela, quase ficando esganado. Sua grande língua rosada pendia-lhe da boca, e dos beiros pingava uma mistura de saliva e sangue. O homem pegou a Catherine, que entretanto perdera os sentidos, não de Fredo, mas de dor, levou-a para dentro de casa. Eu fui atrás dele, gritando tudo que me vinha à cabeça de insultos e ameaças. "Então, Robert, qual a pressa?" perguntou Linton da entrada. "O Skooker apanhou uma menina", respondeu ele. "E está aqui também um rapaz", acrescentou agarrando-me, "que parece um ladrãozinho." Certamente, os ladrões que andam por aí tinham intenção de metê-los dentro da casa para depois abrirem a porta e nos matarem todos durante o sono. "Cala-te, meu safado, ou vai parar na forca." "Não largue a espingarda, Mr. Linton." "Está descansado, Robert", disse o tonto do velho. Estes patifas sabiam que ontem era o dia de receber as rendas e pensavam que podiam me roubar. "Entrem, vão ter uma ótima recepção. John, tranque a porta. E tu, Jenny, dá de beber ao Skooker." Assaltaram um magistrado em sua própria residência e ainda por cima no dia do Senhor, onde isso irá parar? "Mary, querida, olha só para isso, não tenha medo, é apenas um garoto." Porém, o rapaz tem cá uma cara que seria um favor para todos enforcá-lo imediatamente antes que passe das palavras às ações. Levou-me para debaixo do lustre. Mrs. Lincoln pôs os óculos e elevou as mãos aos céus horrorizada. Os filhos aproximaram-se covardemente. Isabela ciciou: "Meu Deus, que coisa mais horrível! Feche-o no porão, papá. É igualzinho ao filho daquela cigana que roubou meu fazão perido, não é, Edgar?" Enquanto me examinavam, a Catherine recuperou os sentidos. Havia ouvido esta última frase e riu-se. O Edgar Linton, depois de mirá-la apatetado, lá arranjou coragem para finalmente reconhecê-la. Encontramo-nos sempre aos domingos na igreja. Tirando isso, é raro vermos-nos. "Mas é Miss Earnshaw", segredou ele à mãe. "Olha como o Skooker a mordeu, o pé dela está sangrando." "Miss Earnshaw? Que disparate!" exclamou a senhora. "Miss Earnshaw vagueando pelos campos com um cigano, e depois, filho, a menina está de luto." "Mas é mesmo ela, e a pobre menina pode ficar aleijada para toda a vida." "Mas que enorme descuido do irmão!" exclamou Mr. Linton, voltando-se para Catherine. "O Childers era o cura. Já me contara que ele a educa como uma perfeita pagã. Mas quem é este? Onde ela foi desencarar este companheiro? Ah, já sei, aposto que é aquela estranha aquisição que o meu falecido vizinho fez em sua famosa viagem a Liverpool, um degredado das Índias, da Espanha ou das Américas. Em qualquer caso, um vinicério, e impróprio para permanecer em uma casa respeitável como a nossa. Já reparou na linguagem dele, Linton? Lamento profundamente que nossos filhos a tenham ouvido." Foi então que recomecei a lançar pragas. "Não, Nelly, não te zangues." E o Robert teve de me pôr na rua. Afirmei que não me vinha embora sem a Catherine, mas ele me arrastou para o jardim, colocou-me a candeia na mão e garantiu que o Mr. Earnshaw iria ser informado do meu comportamento. Depois, mandou-me sair dali imediatamente e fechou a porta. Os reposteiros ainda estavam entreabertos num dos cantos, e por isso voltei para o meu posto de vigia para ver se a Catherine queria vir comigo. Se fosse esse o caso, juro que partia o vidro aos bocados e não descansava enquanto não a tirasse de lá. Mas ela estava toda arrepimpada no sofá, bem sossegada. A Mrs. Linton tinha tirado a capa gris, que tínhamos roubado da moça da vaqueira para trazer em nosso passeio, e abanava a cabeça, repreendendo-a, penso eu. Afinal, ela era uma menina de família, e por isso merecia um tratamento diferente do meu. O Mr. Linton foi buscar-lhe uma bebida quente, e a Isabela despejou um prato de bolos no colo, enquanto o Edgar a observava de longe como um perfeito tontinho. Em seguida, secaram e bruçaram seu cabelo bonito, deram-lhe uns chinelos enormes e sentaram-na à frente da lareira. Quando a deixei, parecia muito feliz, partilhando os bolos com o cachorrinho e com o Skooker, cujo focinho ia apertando, divertida, e ateando uma centelha de alegria nos olhos azuis e vagos do Linton.
um pálido reflexo, afinal, do seu rosto encantador. Via-se que estavam os dois esbasbacados, mas ela é incomensuravelmente superior a todos eles, ou a qualquer um outro, deste mundo. Não acha, Nelly? Esta história ainda vai dar que falar, disse eu, tapando-o e apagando a vela. Parece que nunca mais aprendes, e Mr. Hindley vai ter de tomar uma atitude drástica. Ai não, se não vai. De fato, as minhas previsões saíram mais certas do que eu imaginava. Esta infeliz aventura enfureceu Earnshaw, e para culminar, Mr. Linton veio pessoalmente visitar-nos logo na manhã seguinte, para remediar a situação, e pregou-lhe um tal sermão sobre o modo como educava a sua família, que o obrigou a refletir seriamente no assunto. Heathcliff não recebeu qualquer castigo, mas ordenaram-lhe que nunca mais dirigisse a palavra a Miss Catherine, sob pena de ser expulso. E foi a própria Mrs. Earnshaw que ficou responsável pelo isolamento monástico da cunhada assim que esta regressasse, empregando, é claro, a astúcia e a diplomacia, e nunca a força, ciente de que, pela força, nada conseguiria. Capítulo 7. Cathy ficou 5 semanas na Granja dos Tordos, mais ou menos até o Natal. Seu tornozelo já estava completamente curado e seu temperamento melhorara substancialmente. A patroa visitava-a regularmente, dando cumprimento a um plano de reforma em que tentava conquistar a amizade da menina à custa de roupas caras e muitos mimos, que esta aceitava de bom grado. De tal forma que, certo dia, em vez daquela criança selvagem e livre em constante correria pela casa, sempre pronta a abraçar-nos, surgiu digníssima e elegante, montada num belo potro negro, com seus lindos caracóis castanhos pendendo soltos sobre um chapéu de caça, e um trajo de montar tão comprido que tinha de o erguer com as mãos para não o pisar. Hindley ajudou-a a descer do cavalo, exclamando deliciado: "Sim, senhora, Cathy, mas que beleza! Até tive dificuldade em te reconhecer. Parece mesmo uma senhora. A Isabella Linton nem se lhe compara, pois não, Francis?" "A Isabella não tem os atributos naturais da Cathy", respondeu a esposa. "Mas é importante que ela se porte bem e não volte a ser uma menina rebelde. Ellen, ajude Miss Catherine com as malas. Espera, querida, deixa-me tirar o chapéu, senão ainda estragas o penteado." Ajudei-a a despir o fato de amazona e vi que trazia calças brancas e sapatos de verniz por baixo de um vestido de seda de ampla saia pregueada. E, apesar de seus olhos brilharem de alegria ao ver os cães correrem para lhe darem as boas-vindas, evitou tocá-los, com medo de que lhe sujassem a sua linda indumentária. Beijou-me com cuidado. Como eu estava toda suja de farinha, devido aos preparativos para o bolo de Natal, não iria certamente dar-me um abraço. Depois foi à procura de Heathcliff. Mr. Earnshaw e Mrs. Earnshaw esperavam ansiosamente por este reencontro, dado que assim poderiam avaliar em que medida era possível terem esperanças na sua separação. Foi-lhe difícil descobrir Heathcliff. Se antes da ausência de Catherine ele era descuidado e rebelde, então agora portava-se 10 vezes pior. Só eu é que chamava sua atenção para o fato de estar sujo, mandando-o tomar banho uma vez por semana, e o senhor sabe como as crianças daquela idade gostam de água e sabão. Por isso, e já não falando da roupa com que andava há mais de 3 meses por cima da lama e do pó, e nem da sua farta cabeleira desgrenhada, a cara e as mãos andavam sempre encardidas. Motivos não lhe faltavam para se esconder atrás de um banco ao ver a menina elegante e airosa com que se deparou, em vez da compincha suja e traquina com quem se identificava. "Onde está Heathcliff?" perguntou Cathy, descalçando as luvas e mostrando umas mãos imaculadas de quem não trabalha em casa e leva uma vida de lazer. "Heathcliff, pode aparecer!" gritou Mr. Hindley, exultante com o constrangimento do rapaz e radiante por obrigá-lo a aparecer naquele estado humilhante diante da amiga. "Apareça e venha dar as boas-vindas a Miss Catherine com os outros criados." Mas Cathy descobriu logo o amigo e correu para abraçá-lo. Cobriu-o de beijos, mas logo se deteve e, desatando a rir, exclamou: "Céus, Heathcliff, como você está sujo e maltrapilho! Mas que engraçado e estranho que você está! Talvez seja por estar habituada ao Edgar e à Isabella Linton. Então, Heathcliff, já esqueceu de mim?" Esta pergunta era proposital, dado que Heathcliff ostentava uma expressão de orgulho e vergonha que o mantinha petrificado. "Cumprimenta-o, garoto",
disse Mr. Earnshaw condescendente. Isso pelo menos acho que é permitido. Não, replicou o rapaz como se finalmente tivesse encontrado a língua. Não estou para ser gozado, nem o admitirei. E teria mesmo fugido se não fosse Miss Catherine segurá-lo. Não pretendia rir de você, mas foi mais forte do que eu. Vá lá, Heathcliff, ao menos dá-me um aperto de mão. Para que está mudado? Foi só por te estranhei. Se lavares a cara e penteares o cabelo, tudo mudará. Mas estás mesmo muito porco. E ficou a olhar preocupada para aquela mão toda suja que estava a apertar e o vestido, com medo de que se tivesse sujado. Não precisava ter me tocado, retorquiu ele, libertando bruscamente a mão, como se tivesse adivinhado seu pensamento. Sou porco, gosto de ser porco e sempre serei porco. E dizendo isto, saiu rapidamente da sala perante a satisfação dos patrões e a incredulidade de Catherine, que não compreendia por que os seus comentários tinham dado lugar a tamanha manifestação de mau humor. Depois de ter feito de aia da menina, depois de ter metido os bolos no forno e de ter enfeitado a casa para a ceia de Natal, ia poder finalmente me sentar e me distrair a entoar algumas canções adequadas à quadra natalina, apesar de que para José as minhas modas não passavam de arremedos de canções. José estava retirado para suas habituais orações. Mr. e Mrs. Earnshaw tentavam conquistar a atenção de Miss Catherine, mostrando-lhe os imensos presentes que tinham comprado para oferecerem aos meninos Linton como forma de agradecimento por sua amabilidade. Estes haviam sido convidados para passar o dia seguinte no Alto dos Vendavais, convite que foi aceito com uma condição. Mrs. Linton pedira por tudo que evitassem o contato entre seus queridos filhos e aquele garoto rude e malcriado. Nestas circunstâncias, fiquei sozinha. Entretive-me a aspirar o aroma dos petiscos bem condimentados e a admirar orgulhosa o brilho dos utensílios de cozinha, o relógio reluzente decorado com azêvio e as canecas de prata alinhadas no tableiro, prontas para receberem a cerveja quente com açúcar que seria servida à ceia. Agradava-me, sobretudo, aquele chão resplandecente, impecavelmente limpo e esfregado. Cada objeto recebia meu elogio velado, lembrando-me a forma como o velho Mr. Earnshaw gostava de entrar na cozinha limpa e asseada e me chamava de rapariga eficiente, dando-me um shilling de bônus pelo Natal. Depois, comecei a pensar no afeto de seu avô por Heathcliff e seu receio de que o ignorassem após sua morte. Claro que estes pensamentos me levaram a pensar na atual situação do pobre rapaz e depois passei das canções ao pranto. Mas logo concluí que era bem mais sensato tentar corrigir alguns de seus erros do que verter lágrimas por eles, tendo-me por isso levantado e ido para o pátio à procura dele. Não estava longe. Fui dar com ele nos estábulos, a escovar o pelo luzio do novo potro e a dar de comer aos outros animais, como costumava fazer. Despacha-te, disse eu. Está tão quentinho na cozinha e o Joseph foi para o quarto. Vá! Deixa-me pôr-te bonito antes que Miss Catherine apareça. Depois podem sentar-se os dois à lareira e ficar a conversar até a hora de ir para a cama. Heathcliff continuou com seus afazeres e nem sequer olhou para mim. Então, vens ou não vens? Continuei. Fiz um bolo para os dois, deve estar quase pronto. Além disso, precisas bem de meia hora para te arranjares. Esperei 5 minutos, mas não obtive resposta. Catherine ceou com o irmão e a cunhada. Joseph e eu tivemos uma refeição deveras atribulada, temperada por críticas e insultos. Os pedaços de bolo e queijo destinados a Heathcliff ficaram em cima da mesa durante toda a noite, pois ele, inventando as desculpas mais descabidas, ficou a trabalhar até às 9 da noite, indo diretamente para o quarto, mudo e triste. Cathy ficou a pé até tarde. Tendo um monte de coisas para organizar com vista à recepção de seus novos amigos, apenas veio uma vez na cozinha à procura do velho amigo, mas como ele não estava, apenas perguntou o que se passava com ele e saiu logo em seguida. Na manhã seguinte, Heathcliff levantou-se cedo. Como era dia santo, foi descarregar a má disposição para o brejo, reaparecendo apenas quando a família já tinha ido para a igreja. O jejum e a reflexão pareciam ter-lhe feito bem. Abraçou-me longamente e, depois de ganhar a coragem necessária, exclamou abruptamente: Nelly, faz de mim uma pessoa decente. Prometo que me vou portar bem. Já não era sem tempo, Heathcliff, disse eu.
Ofendeste a Catherine, e ela até é capaz de estar arrependida de ter voltado para casa. Até parece que tens inveja de ela ser o centro das atenções. A noção de ter inveja de Catherine era incompreensível para ele. Porém, a noção de magoá-la deixou-o deveras preocupado. Ela disse-te que estava ofendida? Quis saber, muito sério. Chorou quando ele disse que tinha saído novamente esta manhã. Bom, eu também chorei a noite passada e tinha mais motivos para chorar do que ela. Sim, imagino o que é ir para a cama com o coração cheio de orgulho e o estômago vazio. O orgulho só traz tristezas. Mas se estás assim tão arrependido da birra que fizeste, pede-lhe perdão quando ela entrar. Vai com ela, dá um beijo e diz-lhe: ora, você sabe melhor do que eu o que lhe hás de dizer. Basta que o faça com sinceridade e sem pensar que ela se transformou numa grande senhora só porque tem uns vestidos todos bonitos. E agora, embora eu ainda tenha o jantar para fazer, vou tirar uns minutinhos para tratar de ti, para que, comparado contigo, Edgar Linton pareça um mono. Aliás, nem é preciso, porque isso ele já é. Tu pode ser mais novo, mas és muito mais alto e espadaúdo do que ele. Aposto que bastaria um empurrão teu para deitá-lo logo ao chão, não acha? O rosto de Heathcliff iluminou-se por instantes. Depois ficou cabisbaixo e suspirou. Mas Nelly, ainda que o deitasse ao chão 20 vezes, eu não ficaria mais bonito do que ele. O que eu queria era ter o cabelo loiro e a pele branca, vestir-me e me comportar bem e ter a oportunidade de ser tão rico como ele. E andar sempre a chamar pela mamãe e tremer como varas verdes sempre que algum rapaz das redondezas ameaça dar-lhe um murro, e ficar fechado em casa sempre que está chovendo. Então, Heathcliff, que personalidade é a tua? Vem ver no espelho que eu mostro aquilo que na realidade deve desejar. Já reparou nestas duas linhas entre os olhos e nestas sobrancelhas tão grossas que, em vez de arqueadas, se afundam no centro, e nestes dois diabinhos negros e profundos que nunca abrem as janelas afoitamente, mas que por trás delas se escondem, brilhando como dois espiões do inferno? Aprenda a disfarçar essas rugas, a levantar essas sobrancelhas sem medo e a transformar esses demônios em anjos inocentes e puros, deixando de desconfiar e duvidar de tudo e todos, e de ver inimigos nos seus amigos. Deixa esta expressão de cão raivoso que finge aceitar como merecidos maus tratos e pontadas, mas que, na fim, odeia o mundo pelos sofrimentos que passa, tanto quanto aquele que lhe dá as pontadas. Em outras palavras, eu devo desejar os grandes olhos azuis e a testa lisa de Edgar Linton, respondeu. Mas isso é o que eu desejo e não me adianta nada. Fica sabendo que um bom coração é capaz de pôr uma cara bonita, nem que ela seja negra como um tição, e que um mau coração transforma a cara mais linda em algo mais feio do que a própria feiudade. Pronto, agora que estamos lavados e penteados e menos carrancudos, diz lá se não te acha um belo rapaz. Pois eu digo que sim. Quem não te conhecesse diria que és um príncipe. Sabe-se lá se o teu pai não era o imperador da China e a tua mãe uma rainha indiana, capazes de comprar só com o rendimento de uma semana o Alto dos Ventos e a Granja dos Tordos? Pode muito bem ter sido raptado por piratas malvados e trazido para a Inglaterra. Olha, se eu estivesse no teu lugar, não parava de pensar na minha nobre ancestralidade para assim ganhar coragem e dignidade suficientes para suportar a tirania de um simples fidalgo rural. Continuei neste tom até que, por fim, Heathcliff desanuiou a face carrancuda, mostrando-se bastante simpático. Nossa conversa foi, entretanto, interrompida pelo barulho de rodas entrando no quarto. Ele correu para a janela e eu para a porta, a tempo de apreciarmos os dois irmãos Linton que se apeavam de sua carruagem, abafados nas suas capas de pele, e o casal Earnshaw que desmontava de seus cavalos. No inverno iam frequentemente à missa a cavalo. Catherine deu uma mão a cada um dos seus amigos e os levou para dentro, indo sentar-se os três frente à lareira, o que depressa coloriu a palidez das suas faces. Disse ao meu companheiro para se despachar, fazendo-o prometer que se iria portar bem, como um menino disposto e bem comportado. Porém, não poderia ter mais azar, dado que quando abria a porta que dava para a cozinha, Hindley entrava exatamente pela porta do outro lado, tendo ficado os dois frente a frente. O patrão, irritado por ver Heathcliff tão limpo e alegre, ou talvez para cumprir a promessa que fizera a Mrs. Linton, empurrou-o bruscamente e deu ordens a Joseph que não deixasse o menino entrar na sala e que o fechasse no sótão até o fim do jantar,
pois se ficasse com eles na sala, ia começar a meter os dedos nos bolos e roubar a fruta. Não, senhor, não posso deixar de intervir. Garanto que ele não tocará em nada. E não acha que ele também merece, como nós, uma guloseima? Se o apanhar cá embaixo antes do anoitecer, quem lhe dá a guloseima é eu mesmo, e pessoalmente, bradou Hindley. Vai-te, vagabundo, com que deu-te em andar todo apinocado? Espera até eu deitar as mãos nessas lindas madeixas. Talvez ainda fiquem maiores. Já estão bastante grandes, comentou Linton, espreitando pela frencha da porta. Não sei como ele ainda consegue ver com essa juba sobre os olhos. Master Linton fizera este comentário sem qualquer intenção insultosa, mas o feitio violento de Heathcliff não estava preparado para ouvir gracejos vindos de alguém que ele já odiava como seu inimigo mortal. Pegou na primeira coisa que viu, uma concha de calda de maçã em fervência, e atirou-a na cara do outro, que logo desatou num berrario, atraindo a atenção de Isabella e de Catherine, que acorreram à cozinha para saberem o que se passava. Mr. Earnshaw agarrou imediatamente o culpado e o levou para seu quarto, onde sem dúvida deve ter-lhe aplicado um violento corretivo para acalmar os ímpetos, pois quando desceu, vinha vermelho e ardentando. Peguei no pano da loiça e, sem muita vontade, limpei o nariz e a boca de Edgar, dizendo que era bem feito para aprender a não meter o nariz onde não era chamado. A irmã começou a chorar e dizer que queria ir para casa, e Catherine ficou algo desorientada, corada de vergonha. Não lhe devias ter dito nada, disse a menina ralhando com Edgar. Ele estava mal disposto e agora estragaste a tua visita. E ainda por cima ele vai ser castigado. Detesto que ele seja castigado. Já perdi a vontade de jantar. Por que te meteste com ele, Edgar? Mas eu não lhe disse nada, soluçou o rapaz, libertando-se das minhas mãos e acabando de se limpar com o seu lenço de cambraia. Prometi à mamãe que não lhe dirigia a palavra, e assim fiz. Pronto, não chores, replicou Catherine com desdém. Ninguém te matou, agora deixa-te de fitas, e fica quieto. O meu irmão vem aí, e tu cala-te, Isabella. Alguém te fez mal? Então, meninos, vamos para a mesa, gritou Hindley, irrompendo pela sala como um furacão. Aquele bruto pôs-me fora de mim. Da próxima vez, Edgar, aprenda a fazer respeitar a lei com seus próprios punhos. Vai ver que lhe dá cá um apetite. Os convivas recuperaram a calma perante tão excelente repasto. Depois do passeio a cavalo, era natural que estivessem cheios de fome, e como não lhes acontecera nada de grave, depressa se consolaram. Mr. Earnshaw preparou-lhes apetitosos pratos repletos de iguarias, e a patroa conseguiu animá-los com a sua conversa alegre e viva. Eu mantinha-me atrás da cadeira dela, e fiquei indignada ao ver que Catherine, de olhos enxutos e olhar indiferente, cortava calmamente uma asa do ganso que tinha na sua frente. Que criança mais insensível, pensei para comigo. Com que indiferença ela se desliga dos problemas do seu amigo de infância. Nunca a imaginara tão egoísta. Preparava-se para levar uma garfada à boca, quando de repente pousou o garfo. Corou, e as lágrimas começaram a rolar. Deixou cair o garfo ao chão e abaixou-se para apanhá-lo e poder assim esconder as lágrimas. Depressa concluí que tinha formulado um juízo errado a seu respeito, pois me apercebi de que aquele dia fora para ela um verdadeiro purgatório. Tentara em vão encontrar uma oportunidade para ficar sozinha e poder ir com Heathcliff, que o patrão, entretanto, trancara no sótão, como eu própria tive oportunidade de constatar, quando à noite tentei levar-lhe à socapa um prato de comida. Ao serão, houve baile. Cathy pediu para soltarem Heathcliff, uma vez que Isabella não tinha par. Como seus pedidos não fossem atendidos, coube a mim a tarefa de servir de par a Miss Linton. Com o entusiasmo da dança, depressa esquecemos as tristezas. A festa subiu de tom quando chegou a banda de Gimmerton, com seus 15 elementos, trompete, trombone, clarinetes, fagotes, cornetins e um contrabaixo, além dos cantores. Era tradição percorrerem todas as residências respeitáveis recolhendo donativos, por isso todos achamos que era um privilégio especial escutá-los. Depois das habituais canções de Natal, pedimos que cantassem outras canções a várias vozes, e como Mrs. Earnshaw estava encantada com a música e com toda aquela animação, o espetáculo durou até altas horas. Catherine também adorou, mas disse que devia ouvir melhor no cimo das escadas e esguilhou-se no escuro. Fui atrás dela, e como a sala estava cheia, não deram pela nossa saída e fecharam a porta. Mas Catherine não se ficou no patamar, continuando em direção ao sótão,
onde Heathcliff estava preso. Ali chegada, chamou-o. Durante algum tempo, o prisioneiro recusou-se teimosamente a responder a ela, mas ela insistiu e por fim lá conseguiu que ele falasse com ela através da porta. Coitadinhos, deixei-os ficar a conversar em sossego, até que, pressentindo que as canções estavam prestes a acabar e que talvez fosse necessário dar de beber aos músicos, subi a escada para avisá-la. Foi com surpresa que, em vez de vê-la do lado de fora, escutei vozes vindas de dentro do quarto. Aquela macaquinha travessa tinha saído por uma claraboia, atravessado o telhado e entrado pela claraboia do sótão. Vi-me aflita para convencê-la a sair de lá. Quando finalmente se decidiu, Heathcliff veio com ela. Teimou comigo para levá-lo para a cozinha, uma vez que meu colega tinha ido para a casa de um vizinho para fugir àquela chinfrineira do inferno, como ele costumava dizer. Tentei explicar-lhe que não pretendia em modo algum ser cúmplice das suas marotices, mas como o prisioneiro não comia desde o dia anterior, estava disposta por aquela vez a deixá-lo enganar Mr. Hindley. Descemos os três. Pus um banco ao pé da cadeira e dei-lhe um monte de coisas boas para comer, mas ele sentia-se enjoado e pouco comeu, revelando-se infrutíferas todas as minhas tentativas para animá-lo. Fincou os cotovelos nos joelhos, apoiou o queixo entre as mãos e assim se deixou ficar, absorto e meditativo. Quando lhe perguntei em que pensava, respondeu muito sério. Estou a ver se consigo descobrir a melhor maneira de me vingar de Hindley. Pode levar o tempo que for necessário, mas só descanso quando me vingar. Só espero que ele não morra antes. Que vergonha, Heathcliff, ralhei eu. Só a Deus cabe punir os maus. Devemos aprender a perdoar. Não, Deus nunca terá a enorme satisfação que eu vou ter quando concretizar minha vingança. Respondeu. Quem me dera descobrir a melhor maneira? Deixa-me ficar sozinho para que eu possa pensar à vontade. Ao menos enquanto penso na minha vingança, não sinto a dor. Mas, Mr. Lockwood, o melhor é o senhor esquecer estas histórias que não são nada divertidas. É imperdoável estar aqui falando há tanto tempo e o seu caldo a arrefecer. Olhe, o senhor até já está cochilando, mortinho para ir para a cama, quando eu penso que podia ter contado a história de Heathcliff em meia dúzia de palavras. Então, interrompendo seu discurso, Nellie Dane levantou-se e começou a arrumar sua costura. Mas eu me sentia tão mole para deixar a lareira e totalmente desperto. Sente-se, Mrs. Dane, sente-se. Fique mais meia hora. Fez bem de ter contado a história devagar. É esse o método que mais me agrada e peço-lhe que continue. Já reparei que as pessoas desta região exercem sobre as pessoas da cidade a mesma atração que uma aranha de uma prisão exerce em comparação com a aranha de uma vivenda sobre os seus ocupantes, e, entretanto, essa profunda atração não se deve exclusivamente à situação dos observadores. As pessoas desta terra vivem de fato de uma forma mais autêntica, mais ensimesmada e menos virada para as mudanças superficiais, para as coisas externas. Sinto-me capaz de acreditar que aqui seria possível acontecer um amor eterno. E logo eu que não acreditava que o amor durasse mais de um ano. No primeiro caso, é como se apresentássemos a um homem esfameado um único prato de comida, onde possa satisfazer seu apetite até o fim. No segundo, é como se puséssemos esse homem diante de uma tábua cheia de iguarias preparadas por cozinheiros franceses. Em comparação com o primeiro caso, ele poderá retirar mais prazer no todo, porém, cada partícula corresponderá apenas a um átomo no seu olhar e memória. Oh, meu senhor, quando nos conhecer, verá que somos iguais a quaisquer outros seres, observou Mrs. Dane, nitidamente confundida com o meu discurso. As minhas desculpas, disse eu. A senhora, minha boa amiga, é a negação desta teoria. Excetuando alguns traços de provincianismo de somenos importância, a senhora não possui qualquer das características que estou habituado a considerar como típicas da sua classe. Tenho a certeza de que a senhora reflete muito mais sobre as coisas do que a maioria dos criados. É daquelas pessoas que foi obrigada a cultivar a capacidade de reflexão por falta de oportunidade para desperdiçar o seu tempo com frivolidades. Mrs. Dean riu-se. É certo que me considero uma mulher sensata e equilibrada, disse ela, mas não porque tenha passado a vida inteira entre estes montes, ou porque tenha visto sempre o mesmo tipo de pessoas, ou o mesmo tipo de ações ano após ano. É que tive de me submeter a uma disciplina muito rígida, e isso ensinou-me a ser sábia. E depois,
Li muito mais do que o senhor possa imaginar, Mr. Lockwood. Não há um único livro nesta casa que eu não tenha lido e de onde não tenha tirado algum ensinamento, a menos, é claro, que seja em grego ou latim, ou mesmo em francês. Mas mesmo assim, sou bem capaz de os distinguir dos outros, e isso é mais do que se pode pedir a uma filha de um homem pobre. No entanto, se é para contar a minha história com todos os pormenores, acho que o melhor é dar-lhe já seguimento, e então, em vez de saltar esses 3 anos, passo logo para o verão seguinte, o verão de 1778, isto é, há 23 anos atrás. Capítulo 8. Numa bela manhã de junho, nasceu um lindo bebê, o primeiro de quem fui ama, e o último da velha estirpe dos Panshaw. Andávamos atarefados a cegar feno em um dos campos quando a rapariga, que normalmente nos trazia a merenda, apareceu 1 hora mais cedo que o habitual, a correr pelo prado fora e pela vereda acima, a chamar por mim. "É um menino!" gritava, ofegante, "a criança mais perfeita que Deus ao mundo deitou. Mas o médico diz que a senhora não escapa, pois está tísica há muitos meses. Foi o que eu ouvi dizer a Mr. Hindley, e que agora já não há nada que a salve, e morrerá provavelmente antes do inverno. Vem, Nelly, vem, rápido! Tu é que vais cuidar do menino, dar-lhe leite com açúcar e olhar por ele dia e noite. Ah, Nelly, quem me dera estar no seu lugar. Olha que ele vai ficar à sua guarda assim que a senhora faltar." "Mas ela está assim tão mal?" inquiri, largando o ancinho e apertando melhor a touca. "É que eu acho que sim, coitadinha, tem uma coragem tão grande", replicou a rapariga. "Fala como se fosse viver o suficiente para ver o filho crescer. Está tão alegre que dá gosto de ver. Eu, no lugar dela, tenho certeza de que não morreria. Melhoraria logo só de o ver, apesar do que diz o Dr. Kenneth. Que raiva que me meteu aquele homem." Mrs. Archer trouxe o anjinho à sala para mostrá-lo ao pai, e enquanto este o contemplava cheio de satisfação, eis que surge aquele velho rabugento a dizer: "Earnshaw, é um milagre a sua mulher ter sobrevivido tanto tempo para lhe dar este filho. Quando aqui chegou, estava convencido de que não iria durar tanto, mas agora aviso-o de que ela não passa deste inverno. E não se consuma muito, pois é um caso perdido. Sabe o que é? Devia ter tido mais cuidado quando escolheu este viminho frágil." "E o que foi que o patrão respondeu?" perguntei. "Eu acho que praguejou, mas não prestei muita atenção porque estava mais interessada no rebanho." E a rapariga pôs-se de novo a descrevê-lo. Delirante, eu fiquei tão preocupada quanto ela, corri para casa para ir ver o menino, embora estivesse cheia de pena de Mr. Hindley. No seu coração só havia espaço para 2 ídolos, a mulher e ele mesmo. Amava os 2, mas adorava apenas um, e eu não imaginava como é que ele iria suportar a perda. Quando chegamos ao alto dos vendavais, o patrão estava especado na porta de casa. Ao passar por ele, perguntei-lhe como estava o menino. "Não tarda já anda, Nelly", respondeu ele com um sorriso alegre. "E a senhora?" aventurei a perguntar. "O médico diz que a senhora..." "Raios o parta o médico", atalhou, rubro de raiva. "A Frances está perfeitamente bem. Para a semana que vem já está boa. Vai lá vê-la? Diz-lhe, por favor, que irei para junto dela, desde que prometa não falar. Tive que sair do quarto porque não se calava. Diz-lhe que o Dr. Kenneth a mandou estar muito sossegada." Dei o recado a Mrs. Earnshaw. Ela parecia eufórica e respondeu alegremente. Eu mal abri a boca e ele saiu do quarto as 2 vezes chorando. Diz-lhe que eu prometo não falar, mas que não posso deixar de me rir dele. Pobrezinha. Até a semana que precedeu a sua morte, a boa disposição nunca a deixou. Quanto ao seu marido, insistia obstinadamente, furiosamente até, em que sua saúde melhorava dia após dia. Quando o Dr. Kenneth o informou que os medicamentos já não faziam mais efeito naquela fase da doença e que não precisava fazer mais despesas com seus serviços, ele retorquiu: "Eu sei que não preciso. Ela está bem e não precisa mais de senhor. Nunca esteve tuberculosa. O que teve foi febres, mas já passou.
A pulsação voltou ao normal e a febre já baixou. Contou a mesma história à mulher e ela pareceu acreditar. Mas, porém, certa noite, em que estava recostada no ombro do marido e se preparava para dizer que se sentia com forças para se levantar no dia seguinte, deu-lhe um ataque de tosse muito leve. Ele pegou-na na colo e levantou-na da cama. Ela então abraçou-o, a expressão alterou-se e expirou. Tal como a rapariga tinha previsto, o menino, o Hareton, ficou inteiramente à minha carga. O pai dava-se por satisfeito desde que o visse saudável e sem chorar. Era ele que de dia em dia se mostrava mais dilacerado. Seu desgosto era daqueles que não dava lugar a lamentos. Não chorava nem rezava. Ao contrário, amaldiçoava tudo e todos, rogava pragas a Deus e aos homens e abandonou-se a uma vida de dissipação. Os criados não aguentavam sua tirania e sua maldade. Eu e Joseph éramos os únicos que conseguíamos aturar. No meu caso, não podia abandonar o menino que me fora encomendado. Além disso, Hindley era meu irmão de leite, de modo que lhe perdoava tudo com mais facilidade do que a um estranho. Joseph ficou para atormentar os rendeiros e os trabalhadores, e também porque era sua vocação estar onde houvesse muita maldade para censurar. Os maus hábitos e as más companhias do patrão constituíam um péssimo exemplo para Heathcliff e Catherine, e sua conduta para com o garoto era de fazer perder a paciência, a um santo. Para dizer a verdade, durante algum tempo, parecia que Heathcliff havia sido possuído pelo demônio. Deleitava-se em contemplar a autodestruição de Hindley rumo à suprema redenção. De fato, parecia que sua crueldade e selvagismo aumentavam de dia após dia. Não há palavras que descrevam o verdadeiro inferno em que a casa se tornou. O cura deixou de aparecer e, por último, nenhuma pessoa decente se atrevia a visitar-nos, se excetuando as visitas de Edgar Linton para Miss Cathy. Aos 15 anos, ela já era a rainha da região. Não havia nenhuma que se igualasse, por isso tornou-se uma criatura arrogante e caprichosa. Confesso que com o andar do tempo, até eu comecei a não gostar dela, e não raras vezes lhe chamei a atenção para a necessidade de dominar sua arrogância. Entretanto, nunca se mostrou melindrada comigo. Mantinha uma extraordinária constância nas velhas amizades, e seu afeto por Heathcliff nunca esmoreceu, a tal ponto que o jovem Linton, com toda a sua superioridade, via-se e desejava para igualá-lo. Linton foi o último meu patrão. Aquele é o seu retrato, por cima do fogão. Anteriormente estava pendurado ao lado do retrato de sua mulher, mas o quadro dela foi retirado, de modo que o senhor não pode apreciar como ela era. Consegue vê-lo daqui? Mrs. Dean ergueu a vela e iluminou um rosto de feições suaves, extraordinariamente parecido com o da jovem que eu vira no alto dos vendavais, embora com uma expressão mais triste e mais doce. Dava um lindo quadro. O longo cabelo loiro aos caracóis caía em cachos de cada lado da cabeça. Os olhos eram grandes e o olhar grave. Fisicamente tinha um aspecto frágil e gracioso. É difícil imaginar como é que Catherine Earnshaw conseguiu esquecer o seu amigo de infância em prol desta personagem. Tentei dar voltas à cabeça para descobrir como é que alguém com um temperamento semelhante ao seu aspecto físico podia corresponder de alguma forma à minha imagem de Catherine Earnshaw. Um belo retrato, sem dúvida, comentei. Está parecido? Está, respondeu. Mas ele tinha melhor aspecto quando estava feliz. Esse era o seu ar normal do dia a dia. Faltava-lhe a alegria. Catherine tornara-se amiga dos Lindon desde que fora sua hóspede durante 5 semanas, e como não pretendia mostrar o seu lado mau na presença dos amigos e tinha o bom senso de ter vergonha de ser mal educada numa casa onde fora e era tratada com a maior cortesia, começou a insinuar-se melifluamente junto do velho casal através de uma estudada cordialidade, conquistando a admiração de Isabela e o coração do irmão, troféus que lhe agradaram sobremaneira desde o início, pois era muito ambiciosa, adotando uma duplicidade de caráter sem contudo fazê-lo para enganar ninguém. Quando ouvia chamar Heathcliff de rúfia odinário e mau como as cobras, fazia tudo para não se comportar como ele.
Porém, em casa, mostrava pouca inclinação à delicadeza, não fossem fazer troça dela, e evitava ser demasiado rebelde quando isso não lhe trouxesse quaisquer vantagens. Mr. Edgar raramente tinha coragem de visitar os vendavais abertamente. Tinha pavor da reputação de Earnshaw e tremia de medo sempre que pensava ir encontrá-lo, apesar de receber sempre da nossa parte as melhores provas de civilidade. Até mesmo o próprio patrão, sabendo ao que ele vinha, evitava ofendê-lo e, se não conseguia ser amável, então não aparecia. Penso que as visitas do rapaz eram sobretudo uma preocupação para Catherine. Não era hipócrita, nem dada a namoricos, e via-se que detestava juntar os seus dois amigos. Quando Heathcliff fazia a troça de Lyndon na frente dele, ela não ousava aderir como fazia na sua ausência, e quando Lyndon expressava repulsa e antipatia por Heathcliff, ela não ousava mostrar indiferença, como se as críticas feitas ao amigo de infância não tivessem qualquer importância. Muitas vezes me ri das suas mágoas ocultas e de suas perplexidades, que ela a todo custo tentava furtar à minha chacota. Sei que pode parecer maldade da minha parte, mas era tão orgulhosa que era quase impossível ter pena de seus desaires, até que caísse em si e aprendesse a ser mais humilde. Finalmente decidiu abrir-se comigo e confessar-me tudo. Não havia mais ninguém no mundo a quem pudesse recorrer para sua conselheira. Certa tarde, Mr. Hindley ausentou-se e Heathcliff resolveu aproveitar a oportunidade para ter uma folga. Tinha acabado de fazer 16 anos, e embora não fosse feio de todo, a verdade é que, contrariamente ao seu aspecto atual, gerava uma sensação de repulsão física e psíquica. Em primeiro lugar, tinha perdido os benefícios de sua anterior educação. O trabalho pesado e contínuo do raiar ao pôr do sol havia extinguido sua curiosidade de outrora, bem como seu gosto pelos livros e pelo saber. Esmorecido estava aquele sentimento de superioridade nele instilado desde a infância pelo manifesto favoritismo do velho Earnshaw. Lutava desesperadamente para acompanhar Catherine nos estudos, e foi com recolhida mágoa que os abandonou, mas o certo é que os abandonou por completo. E assim que compreendeu que jamais conseguiria atingir a sua posição anterior, desistiu de qualquer esforço para se melhorar. Consequentemente, o aspecto físico tornou-se no espelho de sua degradação mental. Adotou um comportamento desleixado e uma aparência inígnia. Seu mau feitio natural deu origem a um excesso quase demente de insociabilidade, sentindo por isso um prazer mórbido em despertar a aversão e não a simpatia dos poucos que o rodeavam. Catherine e Heathcliff continuavam a ser companheiros inseparáveis durante os intervalos do trabalho. Porém, deixou de expressar seu afeto por ela em palavras e fugia assustado de suas carícias de menina, como se soubesse de antemão que não correspondiam à verdade. Naquela tarde, estava eu a ajudar Miss Cathy a vestir-se, quando ele entrou por ali dentro e lhe comunicou a sua decisão de não trabalhar mais naquele dia. Ora, ela não contava que Heathcliff fosse tirar uma folga e pensava que a casa ia ficar toda por sua conta. A verdade é que tinha conseguido informar Mr. Edgar da ausência de irmão e estava se preparando para recebê-lo. "Está ocupada esta tarde, Cathy? Vai a algum lugar?" "Não, está chovendo", respondeu ela. "Então para que pôs esse vestido ridículo?" quis saber ele. "Espero que não venha ninguém aqui." "Que eu saiba, não", titubeou a menina. "Mas não devia estar trabalhando no campo, Heathcliff? Já acabamos de jantar há 1 hora e até pensei que já tinha saído." "Não é todo dia que Hindley nos dá o prazer de sua ausência", comentou ele. "Hoje não trabalho mais. Resolvi ficar com você." "Olha que o José vai fazer queixa", adiantou ela. "É melhor ir embora." "O José foi carregar cal para lá de Penistol Crag. Tem com que se entreter até a noite e nunca chegará a saber." Terminada a frase, abeirou-se da lareira e sentou-se. Catherine refletiu por alguns instantes de sobrancelho carregado e achou que era melhor preparar o caminho para a tal visita. A Isabella e o Edgar Lyndon disseram que eram capazes de passar por aqui esta tarde. Como está chovendo, talvez nem venham, mas pode ser que ainda venham, e se vierem, ouves das boas, sem necessidade. "Cathy, pede a Ellen para dizer que está ocupada", insistiu ele. "Não me troque por esses idiotas de seus amigos mimados. Às vezes apetece fazer queixa, mas não faço." "Queixa de quê?"
exclamou Catherine, encarando-o de olhos esbugalhados e expressão preocupada. Ai, Nellie, acrescentou, petulante, afastando a cabeça das minhas mãos. Já me despenteias-te o suficiente. Chega, larga-me. O que quer dizer com essa história de queixa, Heathcliff? Nada, nada. Olha só para aquele calendário. Apontou para uma folha pendurada ao lado da janela e continuou. As cruzes significam as tardes que você passou com os Lindon. Os pontos marcam as tardes que passou comigo. Está vendo? Marquei todos os dias. Sim, e depois? Que grande parvolice! Como se eu reparasse nessas coisas, replicou Catherine, irritada. E para que serve isso, não me dirás? Serve para te mostrar que eu me importo. E eu preciso andar sempre atrás de você? Perguntou ela furiosa. O que adianta? Você não sabe falar nada. Sempre que fala ou faz alguma coisa para me distrair, parece um burro mudo ou uma criança patifa. Nunca me tinha dito que falava pouco ou que não gostava da minha companhia, Cathy, exclamou Heathcliff, visivelmente nervoso. A sua companhia não serve para nada se não souber nada e não disser nada, repontou Catherine. Seu companheiro levantou-se, mas não teve tempo de expressar seus sentimentos, dado que, de repente, ouvimos no pátio o tropar de cavalos, e logo depois, de ter batido a porta levemente, o jovem Lindon entrou, esfuziante de alegria pelo inesperado convite. Era notório o contraste entre os dois amigos naquele momento em que se cruzaram, um a entrar e outro a sair. Era como comparar uma região montanhosa, triste e poluída, com um vale fértil e belo. Por outro lado, o tom de voz e a saudação de Edgar eram totalmente o oposto ao seu aspecto. Tinha uma maneira de falar suave e delicada e pronunciava as palavras como o senhor, Mr. Lockwood, isto é, com menos rudeza e mais brandura. Não vim cedo demais, pois não? Perguntou, olhando para mim. Eu tinha começado a limpar as pratas e a arrumar as gavetas do armário. Não, respondeu Catherine. E tu, Nellie, o que estás aqui a fazer? Estou trabalhando, menina, respondi. Mr. Hindley tinha me dado ordens expressas para não deixar a menina sozinha caso os Linton aparecessem. Ela aproximou-se de mim e segredou-me sorrateiramente. Desaparece daqui, tu e os teus espanadores. Os criados não costumam andar a limpar a casa à frente das visitas. Mas esta é a melhor altura, sobretudo agora que o patrão está ausente, retorqui em voz alta. A menina sabe como ele detesta que eu faça as limpezas na sua presença. Estou certa de que Master Edgar me perdoará. Eu também não gosto que faças as limpezas à minha frente, exclamou a menina com altivez, não dando sequer tempo a que o seu convidado respondesse. Estava com dificuldade em recuperar a calma depois da pequena discussão com Heathcliff. Sinto muito, Miss Catherine, respondi, continuando a aplicar-me aos meus afazeres. Ela, pensando que Edgar não estivesse vendo, arrancou-me o pano da mão e me deu um forte beliscão no braço. Como já lhe disse, não morria de amores por ela e, de vez em quando, dava-me um certo prazer pô-la em xeque. Para mais agora que me magoara imenso, por isso levantei-me e dei um grito. Oh, Miss Cat, que maldade! A menina não tinha o direito de me dar um beliscão. Não lhe admito. Eu nem te toquei, minha grande mentirosa! Gritou ela, com as orelhas rubras de raiva, preparando-se para repetir a façanha. Tinha uma enorme dificuldade em dissimular estes acessos, durante os quais ficava quase sempre com a cara em brasa. Explique-me então o que é isto, ripostei, mostrando a marca que tinha no braço. Ela bateu com o pé no chão, hesitou uns segundos e, impelida por seu violento mau gênio, deu-me uma bofetada com tanta força que me vieram as lágrimas nos olhos. Catherine, querida! Então, interveio Linton, profundamente chocado com o duplo crime de perjúrio e violência perpetrado pelo seu ídolo. Sai já da sala, Ellen, repetiu Catherine, a tremer, completamente fora de si. Hareton, que me seguia para todo lado e na altura estava sentado no chão perto de mim, desatou a chorar ao ver as minhas lágrimas, queixando-se entre soluços que a tia Cathy é má, fato que canalizou a fúria dela para cima do menino. Pegou nele pelos ombros e deu-lhe tantos abanões que a pobre criança ficou lívida, apesar das tentativas infrútilas de Edgar para arrancá-la das mãos. Porém, no meio da confusão, uma das mãos de Cathy levantou-se e aplicou em Linton um valente tabefe na orelha que não deixava dúvidas quanto à intencionalidade do ato. Ele recuou, consternado.
Eu aproveitei para pegar no menino e fui para a cozinha, deixando a porta aberta, pois tinha curiosidade de ver de que forma iriam eles resolver aquele desentendimento. O visitante, ofendido, foi para o canto onde tinha pousado o chapéu, pálido e com os lábios a tremer. Bem feito, pensei. Vai-te embora, que é para aprenderes. Ainda bem que tiveste uma pequena amostra do seu verdadeiro caráter. Aonde vais? Perguntou Catherine, correndo para a porta. Ele desviou-se e tentou passar. Não vais! Exclamou ela, autoritária. Tenho que ir, respondeu Edgar, com a voz sufocada. Não! Insistiu a rapariga, agarrando o fecho da porta. Não vais ainda, Edgar. Senta-te. Não vais certamente deixar-me aqui sozinha neste estado? Me sentiria tremendamente infeliz e eu não quero ficar triste por tua causa. Achas que posso ficar depois de me teres natido? Perguntou Edgar. Catherine emudeceu. Tive medo e vergonha de ti, continuou Edgar. Nunca mais cá volto. Os olhos dela começaram a brilhar, pestejando. E ainda por cima disseste deliberadamente uma mentira. Não disse tal coisa, contrapôs ela, recuperando a fala. Não fiz nada deliberadamente. Mas vai embora se assim o quiseres. Desaparece. Vou chorar até adoecer. Deixou-se cair de joelhos ao pé de uma cadeira e irrompeu num pranto descontrolado. Decidido, Edgar saiu para o pátio, mas de repente estacou. Eu tentei incentivar sua primeira decisão. A menina é muito caprichosa, Master Linton, má como qualquer criança mimada. Vá-se embora ou ela fará de propósito e fica doente só para nos arreliar. O frouxo pareceu hesitar e olhou para a janela. Tinha tanta vontade de se ir embora quanto um gato tem de abandonar um rato ou um pássaro meio mortos. Ah, pensei, não tem salvação possível. Está condenado. Escolheu seu próprio destino. E assim foi. Voltou para trás subitamente e entrou novamente na sala, fechando a porta de si. E quando eu voltei a entrar, instantes depois, para informá-los de que Earnshaw tinha regressado a cair do bêbado e pronto para deitar a casa abaixo, como era costume em todas as ocasiões, verifiquei que a discussão tinha gerado uma maior intimidade entre eles. Derrubara as barreiras da timidez própria da adolescência e permitira que abandonassem o disfarce da amizade e se declarassem agora namorados. A informação da chegada de Mr. Earnshaw fez Linton correr apressadamente para o cavalo e Catherine escapulir-se para o quarto. Eu tratei de esconder Hareton no armário da cozinha e descarregar a espingarda do patrão, porque um dos seus passatempos favoritos era pôr-se a brincar com a arma quando estava embriagado, pondo em risco a vida de quem o provocasse ou chamasse a atenção. Por isso, a tornei inofensiva para que as consequências fossem mínimas, caso ele chegasse ao ponto de puxar o gatilho. Capítulo 9. Mr. Hindley entrou a vociferar, soltando as mais terríveis pragas e apanhou-me escondendo o filho no armário da cozinha. O Hareton mostrava-se salutarmente apavorado, quer perante os brutais acessos de ternura do pai, quer perante os coléricos ataques de loucura, pois no primeiro caso, corria o risco de morrer sufocado por beijos e abraços. No segundo, via-se atirado para a lareira ou esmagado contra a parede. Assim sendo, o pobrezinho deixava-se ficar muito quieto onde quer que eu o metesse. Ah, finalmente descobri tudo! Berrou Hindley, agarrando-me pelo pescoço como se fosse um cachorro e me puxando para trás. Por Deus e pelo diabo, vocês juraram todos matar aquela criança. Agora percebo porque a razão ela está sempre fora do meu alcance. Mas com a ajuda do Satanás, hei de fazer você engolir a faca da cozinha. E olha que não é caso para rir. Ainda agora enfiei o Kenneth de cabeça para baixo no bântano de Black Horse, e quem mata um, mata dois. Hei de dar cabo de alguns de vocês, e não descanso enquanto não fizer. Mas com a faca da cozinha não, Mr. Hindley, repliquei. Estive amanhando arenhas com ela. Mate-me melhor com um tiro. Estava bem, era no inferno, gritou ele, e é para lá que vais direta. Não há lei na Inglaterra que impeça um homem de manter a decência em sua casa, e a minha está um descalabro. Toca abrir a boca. Empunhou a faca e meteu-me a ponta entre os dentes. E eu, porém, não me deixei intimidar com suas bravatas. Cuspi e disse que a faca sabia mal que se farta e não a engolia de maneira nenhuma. Ah, exclamou, soltando-me por fim. Vejo que aquele palhaço não é Hareton. Desculpa, Nell. Se o for, merecia ser esfolhado vivo por não ter vindo a correr cumprimentar-me e se ter posto a gritar como se eu fosse o diabo. Venha cá, bicho desnaturado. Vou te ensinar a domar um pai desiludido da vida, mas de coração mole. Ora, diz lá, Nell. Não achas que o menino ficava melhor com as orelhas cortadas?
Os cães ficam mais bravos e eu gosto de coisas bravas. Dá-me a tesoura. Vamos pô-lo bravo e bem aparado. Além disso, isso de termos tanto orgulho nas nossas orelhas não passa de vaidade, de um sentimento diabólico. Já somos uns bons burros sem elas. Caluda, meu. Caluda. Ora, cá está, meu menino. Vá, enxugue as gãs. Isso mesmo, lindo menino. Dá-me um beijo. O quê? Ele não quer? Dá-me um beijo, Hareton. Raios te partam. Dá-me um beijo já. Meu Deus. E ter de eu criar um monstro destes. Ainda dou cabo deste maldito. Tão certo como eu estar aqui. O pobre Hareton guinchava e esperneava nos braços do pai com quanta força tinha, e os gritos redobraram de intensidade quando o pai o levou para o cimo da escada e o ergueu por cima do corrimão. Gritei-lhe que o menino até podia ter um ataque e corri escada acima para o salvar. Quando cheguei ao pé deles, um ruído vindo de baixo fez Hindley debruçar-se sem se lembrar do que tinha nas mãos. "Quem vem lá?" perguntou, ao ouvir alguém ao fundo das escadas. Debrucei-me também, com o intuito de fazer sinal a Heathcliff, cujos passos reconhecera, para não avançar mais. Nisto, porém, no preciso instante em que desviei os olhos, Hareton deu um pinote e, libertando-se da mão que o segurava sem firmeza, precipitou-se. Mal tivemos tempo de sentir o arrepio do terror percorrer-nos a espinha, pois vimos logo que o maroto estava são e salvo. Heathcliff chegara no momento exato e, num reflexo rápido, aparara-lhe a queda. Em seguida, pousara-o no chão e olhava agora para cima para ver quem teria sido o autor da brincadeira. Um avarento que se tivesse desfeito de um bilhete premiado por 5 shillings e descobrisse no dia seguinte que tinha perdido 5.000 libras com o negócio, não daria mostras de maior estupefação do que a patenteada por ele, ao olhar lá para cima e ver-se cara a cara com Mr. Earnshaw. Seu rosto expressava melhor do que quaisquer palavras o desespero profundo de ter sido ele próprio o instrumento que neutralizara sua própria vingança. Se já estivesse escuro, não duvido que tivesse tentado remediar o erro, esmagando a cabeça de Hareton contra os degraus, mas tínhamo-lo visto salvá-lo, e além disso, eu já me encontrava lá embaixo com o meu menino bem apertado contra o peito. Hindley desceu a seguir, mais devagar, já refeito e envergonhado. "A culpa é toda sua, Ellen", exclamou. "Devia tê-lo mantido longe de mim, devia tê-lo arrancado das minhas mãos. Ele está ferido?" "Ferido?" gritei eu, furiosa. "Se não morreu, fica pateta de certeza. Oh, por que não se levanta a mãe dele da sepultura e vem ver como o Senhor o trata? O Senhor é pior que os bárbaros, tratar a carne da sua carne desta maneira." O pai estendeu a mão para a criança, que ao ver-se nos meus braços, parara imediatamente de chorar. Mas mal ele lhe tocou, o menino desatou a gritar ainda mais e a estrebuchar como se estivesse acometido de convulsões. "Não se meta com ele", prossegui. "Ele odeia-o. Todos o odeiam, essa é a verdade. Que bela família, e a que bonito estado o Senhor chegou." "E ainda vou chegar a um mais bonito, Ellen", disse o tresloado, rindo, recuperando toda a sua grosseria. "Para começar, gira daqui para fora com ele, e tu, Heathcliff, ala, põe-te a andar tu também para bem longe da minha vista e dos meus ouvidos. Ainda não vai ser desta que te mato, a menos que deite fogo à casa. E por que não? Mas isso é conforme me der a gana." Enquanto falava, tirou do aparador uma garrafa de aguardente das pequenas e deitou uma porção num copo. "Não beba mais, Mr. Hindley", supliquei. "Tenha cuidado, pense nesse pobre infeliz, já que não pensa em si." "Qualquer outro fará mais por ele do que eu", foi a resposta. "Tenha piedade de sua alma", disse eu, tentando arrancar-lhe o copo da mão. "Não tenho, não. Bem pelo contrário. Tenho até muito prazer em mandá-la para as profundezas só para castigar o Criador", exclamou o blasfemo. "Cavaium à perdição da minha alma." Bebeu de um trago e mandou-nos embora, impaciente, rematando as ordens com um chovilho de imprecações abomináveis, indignas para agora repetir ou sequer recordar. "É uma pena ele não morrer da bebedeira", atalhou Heathcliff, devolvendo-lhe alguns dos palavrões quando a porta se fechou. "Ele bem se esforça, mas tem uma saúde de ferro.
O Dr. Kenneth até já disse que aposta a égua em que há de ir ao enterro de toda a gente que vive para cá de Gimmerton, e que a sua vez só vai chegar quando for um pecador já muito velho, a menos que tenha a sorte de lhe acontecer algum imprevisto. Fui para a cozinha e sentei-me com o meu cordeirinho no colo até ele adormecer. Tal como previa, Heathcliff dirigiu-se para o celeiro. Descobri depois que afinal não passara do banco corrido da cozinha e aí se deixara ficar, longe do fogo e muito quieto. Estava eu a embalar Hareton ao som de uma canção que começava. Ia alta à noite, chorava o menino, debaixo do chão, escutava o ratinho. Quando Miss Cathy, que de seu quarto ouvira a discussão, veio espiar na cozinha e perguntou: "Está sozinha, Ellen?" "Estou sim, Miss", respondi. Ela entrou e chegou-se para a lareira. Julgando que me ia dizer alguma coisa, levantei os olhos e vi que estava perturbada e ansiosa. Os lábios entreabriram-se como se fosse falar. Tomou fôlego, mas em vez de palavras, escapou-se da boca dela apenas um suspiro. Continuei a cantar sem me esquecer do seu procedimento de há pouco tempo. "Onde está Heathcliff?" perguntou, interrompendo-me. "Está no estábulo, a cumprir as suas obrigações", foi a minha resposta. Ele não me desmentiu, talvez tivesse adormecido. Seguiu-se uma longa pausa, durante a qual vi 2 tristes lágrimas rolarem pela face de Catherine e caírem nas lajes. Será que está arrependida da maneira vergonhosa como se comportou? Pensei com os meus botões. Seria de admirar, mas ela há de vir às boas, e não sou eu quem a ajuda. Mas não, nada a perturbava senão as suas próprias preocupações. "Oh, meu Deus!" exclamou, por fim. "Como sou infeliz!" "Essa agora", atalhei eu. "A menina sempre é muito difícil de contentar. Tantos amigos e tão poucos cuidados, e mesmo assim não está contente." "Nelly já conhece Condérias, já deu a sua palavra e não pode voltar atrás." "Mas diga-me se fiz bem. Vá, diga!" exclamou ela, irritada, esfregando as mãos com nervosismo e franzindo a testa. Há muitas coisas a ponderar antes de poder responder a essa pergunta como deve ser, sentenciei. Em primeiro lugar, a menina ama mesmo Mr. Edgar. E quem não ama? Claro que sim. Submetia ao seguinte interrogatório que não deixava de vir a propósito para uma garota de 22 anos. "Por que o ama, Miss Cathy?" "Que bobagem de pergunta. Amo-o é tudo." "Isso não chega. Tem de me dizer por quê." "Ora, porque é bonito e gosto de estar com ele." "Isso é grave", comentei. "E porque é jovem e alegre." "Continua a ser grave." "E porque ele me ama." "Isso não conta. Continue." "E porque ele vai ficar rico e eu hei de gostar de ser a mulher mais importante da redondeza e terei muito orgulho no marido que arranjei." "Isso é o pior de tudo. E agora diga-me como o ama." "Amo como toda a gente ama, que pavor Nelly." "Não é pavor nenhum. Vá, responda." "Amo o chão que ele pisa, o ar que ele respira e tudo o que ele toca, as palavras que ele diz. Amo o seu aspecto e as suas ações. Amo-o inteiro, integral. Tá satisfeita?" E por quê? Ora, estás a brincar comigo? Isso é maldade, mas para mim isto não é brincadeira nenhuma, protestou a jovem, zangada, virando a cabeça e pondo-se a olhar para o lume. Não estou a brincar, Miss Catherine, repliquei. A menina ama Mr. Edgar porque ele é bonito, alegre, jovem e rico e porque ele a ama a si. No entanto, a última razão não vale nada. A menina provavelmente amá-lo-ia mesmo sem isso, e não seria por isso que o amaria se ele não possuísse também as outras 4 qualidades. Não, claro que não. Nesse caso, só podia ter pena dele, ou até talvez o odiasse se ele fosse feio e parvalhão. Mas no mundo há mais homens ricos e bonitos, e até mais ricos e mais bonitos do que ele. Por que não ama então esses? Esses, se existem, não estão ao meu alcance. Como Edgar, nunca encontrei nenhum. Mas ainda pode encontrar, e ele não vai ser bonito toda a vida, nem jovem e até talvez nem rico. Mas é o agora, e só o presente me interessa. Vê lá se dizes coisa com coisa. Bom, isso resolve a questão. Se só lhe interessa o presente, case com Mr. Linton. E não preciso da sua permissão. Vou casar com ele sim. Afinal, acabaste por não me dizer se faço bem. Faz muito bem.
Se for bom as pessoas casarem só a pensar no presente. E agora vamos lá saber por que se sente infeliz. O seu irmão vai aprovar, os pais dele não vão levantar objeções, acho eu, vai trocar uma casa desorganizada e sem conforto por uma casa rica e respeitável. Além disso, ama o Edgar e o Edgar ama a si. Parece correr tudo pelo melhor. Onde está então o problema? Aqui e aqui, respondeu Catherine, batendo com uma mão na testa e a outra no peito. Nos lugares onde vive a alma. Sinto na alma e no coração que faço mal. Isso é muito estranho, não estou a perceber. É esse o meu segredo. Se não te rires de mim, eu conto-te. Não sou capaz de me explicar muito bem, mas vou dar-te uma ideia do que sinto. Voltou a sentar-se ao meu lado. Sua expressão tornou-se mais triste e mais grave, e vi-lhe as mãos tremer entrelaçadas. Nelly, nunca tem sonhos esquisitos? Disparou ela de repente, depois de refletir durante alguns minutos. De vez em quando, respondi. Eu também. Já tive sonhos que nunca mais me abandonaram e me mudaram as ideias. Espalharam-se dentro de mim como o vinho se espalha na água e alteraram a cor dos meus pensamentos. E este é um deles. Vou te contá-lo, mas procura não te rires em nenhum momento. Por favor, não conte, Miss Catherine, exclamei. Já temos tristezas o bastante sem ser preciso conjurar espíritos e visões para nos assombrarem. Vá, vá, seja alegre e natural. Veja o Harrington, esse não sonha com coisas estranhas. Veja com que doçura sorri enquanto dorme. Sim, e com que doçura o pai amaldiçoa a solidão em que vive. Deves lembrar-te dele quando ele era assim, do tamanho deste pequerrucho, tão pequenino e inocente como ele. No entanto, Nelly, vais ter de me ouvir. Não demora muito. Esta noite não consigo estar alegre. Não quero ouvir, não quero, repeti eu precipitadamente. Nessa altura, eu era muito supersticiosa quanto a sonhos, e ainda sou, e Catherine tinha um brilho especial nos olhos, algo que me fazia recear que eu pudesse extrair de suas palavras alguma profecia e prever alguma terrível catástrofe. Mostrou-se ofendida, mas não continuou. Daí a pouco, fingindo abordar outro assunto, voltou ao mesmo. Se eu estivesse no céu, Nelly, ia me sentir muito infeliz. Porque não é lá o seu lugar, retruqui. Todos os pecadores se sentiriam infelizes no céu. Não é por isso, é que sonhei que estava lá. Já lhe disse que não quero saber dos seus sonhos, Miss Catherine. Vou me deitar, atalhei eu novamente. Ela riu-se e agarrou-me quando fiz menção de me levantar da cadeira. Não é isso, exclamou. Só ia dizer que o céu não parecia ser minha casa, e eu desatei a chorar para voltar para a terra, e os anjos ficaram tão zangados que me expulsaram e me lançaram no meio do urzal, e eu fui cair bem no topo do alto dos vendavais, e depois acordei chorando de alegria. Este sonho explica meu segredo tão bem quanto o outro. Sou tão feita para ir para o céu como para casar com Edgar Linton. E se esse monstro que está lá dentro não tivesse feito o Edgar descer tão baixo, eu nem teria pensado nisso. Seria degradante para mim casar-me agora com Ed Heath. Por isso ele nunca vai saber como eu o amo. E não é porque ele é bonito, Nelly, mas porque é mais parecido comigo do que eu mesma. Seja qual for a matéria de que nossas almas são feitas, a minha e a dele são iguais. E a do Linton é tão diferente delas como um raio de lua de um relâmpago ou a geada do fogo. Antes que o discurso terminasse, apercebi a presença de Ed Heath. Pressentindo um leve movimento, olhei para trás e vi-o levantar-se do banco e esgueirar-se sorrateiramente. Estivera escutando toda a nossa conversa até o momento em que Catherine disse que seria degradante para ela casar com ele, e depois não quis ouvir mais nada. Do lugar onde se encontrava, sentada no chão e com o espáldaro do banco de permeio, minha companheira não deu nem pela presença de Ed Heath, nem pela sua partida. Mas eu estremeci e fiz-lhe sinal para que se calasse. Por quê? Perguntou ela, olhando nervosamente para todos os lados. Vem aí, Joseph, expliquei, ouvindo o richo do rodado da carroça pela estrada acima. E o Heath vai vir com ele, até é capaz de já estar à porta. Ora, da porta ele não ouve nada, disse ela. Dá cá o Harrington e vai tratar da ceia, e quando estiver pronta, convida-me para cear com você. Quero enganar minha consciência desassossegada e me convencer de que o Heath não entende nada disso. Ele não entende, não? Não sabe o que é estar apaixonado, não é?
Não sei por que não há de não, e tão bem como a sua senhora, retruquei. E se a senhora for a sua eleita, ele será o ser mais infeliz do mundo. Assim que a senhora se tornar Mrs. Linton, ele vai perder a amiga, a amada, tudo. A senhora já pensou como irá suportar a separação e ele como irá suportar ficar completamente sozinho no mundo? Porque, Miss Catherine, ele completamente sozinho, nós dois separados. E quem vai nos separar, não me dirás? Quem tentar terá o destino de Milo. Não enquanto eu viver, Helen, nenhum mortal o conseguirá. Mais depressa se evaporariam da face da terra todos os Linton do que permitiria separar-me com Heathcliff. Oh, não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer. Jamais seria Mrs. Linton por um tal preço. Ele continuará a ser para mim o que tem sido toda a vida, e o Edgar terá de pôr de lado a antipatia que sente por ele e, ao menos, tolerá-lo. E assim será quando conhecer meus sentimentos por Heathcliff. Nelly, já sei que vais me achar uma tremenda egoísta, mas nunca pensaste que se eu me casasse com Heathcliff, acabaríamos os dois a pedir esmola, enquanto que se eu casar com o Linton, posso ajudar o Heathcliff a erguer a cabeça e sair do jugo do meu irmão? Com o dinheiro do seu marido, Miss Catherine? Perguntei. Verá que ele não é tão fácil de convencer como pensa. Além disso, e sem me querer arvorar em juíza, parece-me que essa é de todas a pior razão para se tornar esposa do jovem Linton. Não é nada, repostou. Mas é a melhor de todas. As outras eram só para satisfazer os meus caprichos e também os do Edgar, para ele ficar contente. E esta é por uma pessoa que congrega em si tanto os meus sentimentos pelo Edgar como os que nutro por mim mesma. Não sei como explicá-lo, mas certamente que tu e toda a gente têm a noção de que existe, ou deveria existir, um outro eu para além de nós próprios. Para que serviria eu ter sido criada se apenas me resumisse a isto? Os meus grandes desgostos neste mundo foram os desgostos do Heathcliff, e eu acompanhei e senti cada um deles desde o início. É ele que me mantém viva. Se tudo o mais perecesse e ele ficasse, eu continuaria, mesmo assim, a existir. E se tudo o mais ficasse e ele fosse aniquilado, o universo tornar-se-ia para mim numa vastidão desconhecida a que eu não teria a sensação de pertencer. O meu amor pelo Linton é atleta grego que, ao tentar rachar uma árvore ao meio, ficou nela entalado, tendo sido devorado pelos lobos. Como a folhagem dos bosques transformar-se-á com o tempo, sei-o bem, como as árvores se transformam com o inverno, mas o meu amor por Heathcliff é como as penêdias que nos sustentam. Podem não ser um deleite para os olhos, mas são imprescindíveis. Nelly, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre na minha cabeça. Não por prazer, tal como eu não sou um prazer para mim própria, mas como parte de mim mesma, como eu própria. Portanto, não volte a falar na nossa separação, pois é algo de impraticável e... Deteve-se, escondendo o rosto nas pregas da minha saia, mas eu empurrei-a. Tanta loucura fizera-me perder a paciência. Se eu for capaz de dar senso a tanto contrassenso, disse eu, só servirá para me convencer ainda mais da sua ignorância dos deveres que irá assumir com o casamento, ou seja, que a menina é uma pessoa sem coração e sem princípios. Mas não me importune mais com seus segredos, pois não prometo guardá-los. E este guardas? Perguntou ela ansiosa. Não prometo nada, repeti. Ela ia insistir de novo quando a entrada de Joseph pôs fim à nossa conversa. Catherine puxou a cadeira para um canto e pegou no Hareton enquanto eu fazia a ceia. Quando a ceia estava pronta, gerou-se uma altercação entre mim e o meu colega sobre quem ia levar a comida a Mr. Hindley, e quando chegamos a um acordo, já a ceia estava quase fria. Resolvemos então que o melhor era esperar que ele a pedisse, quando estivesse com vontade, pois tínhamos muito medo de perturbar sua solidão. Como é que esse mequetrefe ainda não voltou do campo a uma hora dessas? Que andará ele a fazer, o gandaia mandraço? Perguntou o velho, pondo-se a procurar Heathcliff. Vou chamá-lo, disse eu. Tenho certeza de que está no celeiro. Fui até lá, chamei-o, mas não obtive resposta. Quando voltei, disse baixinho a Catherine que ele deveria ter certamente ouvido uma boa parte do que ela disse, e contei-lhe como o vi esgueirar-se da cozinha, precisamente no momento em que ela se queixava da conduta do irmão para com ele.
Catherine deu um salto, muito nervosa, largou Harriton em cima do banco e foi correndo à procura do amigo, sem se dar tempo sequer para pensar por que estaria assim tão agitada, ou de que maneira nossa conversa o poderia ter afetado. A demora foi tanta que Joseph propôs que não esperássemos mais. Matreiro como era, achava que eles tardavam em aparecer para escaparem de suas intermináveis rezas. Tinham ruindade de sobra para isso e muito mais, disse ele. E naquela noite, acrescentou em seu intento uma oração especial ao já habitual quarto de hora de súplicas antes do repasto. E teria acrescentado outra no final da ação de graças, se a nossa jovem patroa não tivesse entrado na cozinha de rompante, ordenando-o que se fizesse à estrada sem demora, e fosse buscar Heathcliff onde quer que ele estivesse e o trouxesse imediatamente de volta. Quero falar com ele, e tem de ser antes de eu ir para o meu parto, disse ela. A cancela está aberta, ele deve andar por aí e não me ouviu clamar, pois não respondeu apesar de eu ter gritado com toda a força de cima do curral. A princípio, Joseph fez-se rogado. Ela, porém, estava empenhada demais no assunto para aceitar uma recusa, e ele acabou por pôr o chapéu na cabeça e sair resmungando. Catherine, entretanto, pôs-se a andar de um lado para o outro, da porta para a cancela e da cancela para a porta, num estado de agitação que não lhe dava descanso. Daí a um pouco, foi-se postar encostada ao muro à beira da rua, de onde não arredou o pé, apesar das minhas advertências e do rugir do trovão e das pingas grossas que começaram a cair-lhe na cabeça e nas roupas que trazia. Chamava-o por vezes, punha-se à escuta e desatava a chorar. Levava a palma a Harriton ou a qualquer outra criança em matéria de choradeira. Por volta da meia-noite, nós ainda estávamos de pé. A tempestade abateu-se com inusitada força sobre o alto. As rajadas de vento eram violentas, tal como os trovões, e ou uns ou outros racharam uma árvore de alto a baixo, na uma das esquinas da casa. Um galho de enorme envergadura foi parar acima do telhado e derrubou uma parte da chaminé do lado oriental, atirando uma chuva de pedras e suja na lareira. Pensamos que tinha caído um raio no meio da sala, e Joseph caiu de joelhos implorando ao Senhor que se lembrasse dos patriarcas Noé e Ló, e que, como fizera anteriormente, poupasse os justos, embora punisse os ímpios. Eu tinha a sensação de que aquilo tudo era a ira divina a abater-se também sobre nós. A meu ver, Jonas era Mr. Earnshaw e fui até lá bater na porta de seu quarto para me certificar de que ainda estava vivo. Ele me respondeu bem audível e com tais modos que levou o meu colega a bradar mais espalhafatosamente do que antes que havia uma diferença muito grande entre santos como ele e sinóricos como o patrão. Mas a tempestade não durou mais de 10 minutos e foi embora sem causar moça, exceto em Catherine, que ficou encharcada até os ossos em sua obstinação em não se abrigar e em ficar lá fora sem o chau e sem a touca a pegar a chuva na cabeça e nas roupas que trazia. Entrou e deixou-se cair em cima do banco, completamente encharcada, encostando o rosto ao espaldar e escondendo-o entre as mãos. Eu, por meu lado, depois de ter pedido em vão àquela teimosa que se levantasse do banco e tirasse a roupa molhada, deixei-os, ele a pregar e ela a tiritar, e tratei de me ir meter na cama com o Harriton, que tinha adormecido tão depressa como se à volta dele já todos estivessem a dormir. Durante algum tempo ainda ouvi Joseph entretido com a sua lenga-lenga. Depois, ouvi-lhe os passos arrastados pela escada acima, e finalmente adormeci. Quando desci na manhã seguinte, um pouco mais tarde que o habitual, vi, iluminada pelos raios de sol que entravam pelas frestas das persianas, a silhueta de Miss Catherine, ainda sentada em frente à lareira. A porta da rua estava entreaberta, a luz do dia entrava pelo postigo, também aberto, e Hindley, que acabara de se levantar, estava de pé junto à lareira, lívido e ensonado. "Que tens, Cathy?" perguntava ele quando entrei. "Estás mais descoroçada que um gato afogado. Tão pálida e tão molhada, por quê, rapariga?" "Molhei-me toda", respondeu ela a contragosto, "e estou cheia de frio, é tudo." "É uma tonta", exclamei, ao perceber que o patrão estava razoavelmente sóbrio. "Apanhou aquela chuvada de ontem e depois ficou aí toda a noite e não houve quem a tirasse daí." Mr. Earnshaw olhava para nós boquiaberto. "Toda a noite?" repetiu. "O que a fez passar a noite em claro? Não foi certamente medo dos trovões. A trovoada acabou muito mais cedo." Nenhuma de nós tinha interesse em mencionar o desaparecimento de Heathcliff, enquanto pudéssemos mantê-lo em segredo.
Respondi por isso que não sabia o que é que lhe teria passado pela cabeça para ficar ali toda a noite. Ela não disse nada. A manhã estava fresca e agreste. Abri a janela de par em par e a casa encheu-se dos aromas vindos do jardim. Mas Catherine ordenou-me asperamente: Ellen, fecha a janela, estou morrendo de frio. E a bater o dente, encolheu-se ainda mais em frente às cinzas que restavam. Está doente, disse Hindley, tomando-lhe o pulso. Deve ter sido por isso que não quis ir para a cama. Caramba! Não quero mais doenças aqui em casa. O que a fez ir lá fora? Foi para ir atrás dos rapazes, como sempre, atalhou Joseph, aproveitando a oportunidade e a nossa hesitação para dar largas à maledicência. Se eu fosse assim, patrão, fechava-lhes a porta na cara, a todos. Era limpinho. Não há um dia que o patrão não esteja que esse matreiro do Linton não apareça por aí com pezinhos de lã. E Miss Nelly também me saiu uma boa prenda. Sempre dá atalaia na cozinha. É o patrão entrando por uma porta e ele saindo pela outra. E depois a nossa donzela vai namorar por outro lado. Belo comportamento, não haja dúvida. Andar pelos campos à meia-noite com esse cigano de um raio de Heathcliff. Eles julgam que sou cego, mas não sou não, nem nada que se pareça. Bem vejo o Linton entrando e saindo, e depois vossem-messê, e voltou-se para mim, sua fingida, sua bruxa alcovitra, ir a correr avisá-los, mal ouve o cavalo do patrão pela ladeira acima. Cala-te, bisbilhoteiro, gritou Catherine, não estou para aturar as suas insolências. O Edgar Linton veio cá ontem acaso, Hindley, e fui eu quem lhe disse para se ir embora, porque sabia que tu não ias querer vê-lo no estado em que te encontravas. Está se vendo que isso é mentira, Cathy, e tu és uma tonta chapada. Mas esqueçamos o Linton por enquanto. Ora, diz lá, estiveste com o Heathcliff ontem à noite? Diz a verdade, não tenha medo de metê-lo em apuros. Apesar de o odiar cada vez mais, prestou-me há pouco tempo um serviço que me impede, em consciência, de partir-lhe os ossos. E para que isso não venha a acontecer, esta manhã mesmo vou mandá-lo ir tratar da vida, e depois que ele se for, aconselho-os a andar na linha, pois terei ainda menos paciência para aturar vocês. Eu nem vi Heathcliff ontem à noite, respondeu Catherine entre soluços. E se o mandares embora, eu vou com ele. Mas talvez já nem precise o fazer. Quem sabe? Ele se foi. E ao dizer isso, começou a chorar convulsivamente, mal se entendendo o que disse a seguir. Hindley descarregou sobre ela uma torrente de impropérios e mandou-a retirar-se imediatamente para o quarto, se não quisesse que ele lhe desse melhores razões para chorar. Obriguei-a a obedecer, mas nunca vou me esquecer da cena que fez quando chegamos ao quarto. Foi assustador. Julguei que ela estava ficando louca e pedi a Joseph que fosse depressa chamar o médico. Afinal, era o começo do delírio. O Dr. Kenneth chegou e mal olhou para ela, já disse que estava gravemente doente. A febre era muito alta. Depois de fazer-lhe uma sangria, recomendou-lhe que não lhe desse mais nada a não ser soro de leite e caldos de aveia muito ralos, e que tomasse cuidado, não fosse ela atirar-se das escadas ou da janela abaixo. E depois foi embora, pois ainda tinha muito que correr numa região onde a distância entre cada casa rondava as 3 milhas. Apesar de eu reconhecer não ser propriamente uma enfermeira dedicada e Joseph ou o patrão serem ainda piores, e embora a nossa doente fosse teimosa e exigente como todos os doentes, o certo é que se curou. A velha Mrs. Linton veio visitá-la várias vezes para ver como iam as coisas e, naturalmente, dar suas sentenças e fazer-nos andar todos num virote. E quando Catherine já estava convalescente, levou-a à força para a Granja dos Tordos, gesto que muito lhe agradecemos. A pobre senhora, porém, bem se deve ter arrependido. Ela e o marido apanharam as febres e morreram com poucos dias de intervalo um do outro. A nossa menina voltou para casa, mais insolente, mais irascível e mais altiva do que nunca. Não voltamos a ouvir falar de Heathcliff desde a noite da tempestade, e num dia em que ela me fez perder a cabeça, tive a infeliz ideia de responsabilizá-la pelo seu desaparecimento, responsabilidade que, como ela bem sabia, era inteiramente sua. Passou vários meses sem me dirigir a palavra, salvo no que dizia respeito ao meu serviço de criada. Joseph também foi preterido, teimava em dizer o que bem entendia e pregava-lhe grandes sermões como se ela ainda fosse uma criança, ela que já se julgava uma mulher e dona da casa,
e achava que devia ser alvo de atenções especiais por ter ficado doente. Naquela época, o médico tinha dito que não era muito conveniente irritá-la, que o melhor era fazer-lhe as vontades. E agora, se alguém se atrevia a contrariá-la, era como se a quisessem matar. Quase não falava com Earnshaw ou com seus companheiros. Quanto ao irmão, instruído pelo médico e atemorizado pelos ameaços de ataques de loucura que muitas vezes acompanhavam suas fúrias, satisfazia-lhe todos os caprichos e procurava, de uma maneira geral, não espicuçar o gênio tempestuoso. Era até muito indulgente com ela, não por afeto, mas por orgulho. Desejava sinceramente vê-la honrar a família através de uma aliança com os Linton, e desde que não o incomodasse, podia tratar-nos à vontade como escravos. Edgar Linton, como tantos que o precederam e tantos que hão de se lhe seguir, estava pelo beiquinho e sentiu-se o homem mais feliz do mundo no dia em que a levou ao altar da capela de Gimmerton, 3 anos depois da morte de seu pai. Bem contra minha vontade, acabaram por me convencer a deixar o Alto dos Vendavais e vir morar aqui com ela. Harriton tinha quase 5 anos e eu tinha começado a ensiná-lo as primeiras letras. A despedida foi lancinante, mas as lágrimas de Catherine puderam mais que as nossas. Quando me neguei a ir com ela, e quando descobriu que seus rogos não me demoviam, foi queixar-se ao marido e ao irmão. O primeiro ofereceu-me um ordenado chorondo. O segundo mandou-me ir fazer as malas. Não queria mulheres lá em casa, vociferou. Agora que não havia mais patroa, e quanto a Harriton, o cura se encarregaria dele a seu tempo. De modo que só me restava uma alternativa: fazer o que me mandavam. Obedeci, mas não sem ter dito ao patrão que só queria se ver livre das pessoas decentes daquela casa para se poder degradar ainda mais rápido. Dei um beijo em Harriton, e a partir daí é como se fôssemos 2 estranhos. Custa-me dizê-lo, mas não tenho dúvidas de que se esqueceu completamente de Ellen Dean e de que em tempos ele foi para ela tudo na vida, e ela para ele tudo. Neste ponto da história, a governanta olhou para o relógio que estava em cima da chaminé e ficou admirada ao ver o ponteiro dos minutos marcar a 1:30. Não quis ficar nem um segundo mais, e a mim, na verdade, também me apetecia adiar o seguimento da narrativa. E agora que ela se recolheu, e eu fiquei ainda a cogitar durante 1 ou 2 horas, tenho que arranjar coragem para ir também me deitar, apesar de me sentir entorpecido e de me doerem a cabeça, os braços e as pernas. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!